Tá começando agora o Layout Cast número 7 e hoje a gente vai saber o que danado é Design Thinking, pra que serve, como utilizar nos seus projetos e tudo mais. Tá preparado? Chega junto! Olha, gente, o negócio hoje vai ser bom danado, porque eu não sei quase nada e Diego está se sentindo o expert no assunto porque ele leu um livro sobre Design Thinking. E para acompanhar a gente aqui nesse bate-papo, aí sim nós temos um expert, não desmerecendo o Diego, né, querido? Arthur Braga tá aqui com a gente. Diego, tudo jóia? Tudo massa, Júlia. Eu só não sei como é que fala nessa pronúncia tão perfeita dela, né? Ah, não, Design Thinking. Eu aprendi porque Arthur estava aqui repetindo, assim, milhões de vezes, porque além de saber tudo sobre o assunto, ele sabe, inclusive, como pronunciar muito bem. Tudo bom, querido? Tudo jóia, boa tarde para todos. Você veio aqui falar sobre o quê? Eu vim falar sobre Design Thinking. Oh, baby. Mas até hoje eu falo errado quando dá, assim. Não, minha gente, isso é o de menos. O mais importante é a gente saber, Arthur, o que pra é serve? Design Thinking? Para que serve o Design Thinking? Diego já teve aí uma vontade de se aprofundar no assunto, já foi atrás, já correu, já leu um livro inteirinho. Você quer se arriscar a falar antes do expert, Diego? Eu acho que a gente pode fazer pra ficar engraçado, né? Então vai, Porque aí eu Diego. falo o que eu acho e depois ele chega corrigindo. Pronto. Ou não. Ou não, né? Então vai. Diego, o que é Design Thinking e para que serve? Então, é o seguinte, pelo que eu dei uma lida e dei uma pesquisada, Design Thinking, na verdade, por mais que tenha esse nome design, não é algo apropriado só para designers, né? É algo que vai além e é um conceito, é como se fosse uma ferramenta de trabalho, uma metodologia para todos os tipos de pessoa de diversas áreas. Então, o cara pode ser médico, o cara pode ser engenheiro, o cara pode ser, sei lá, pedreiro. O Design Thinking serviria para tudo. O Design Thinking, na verdade, é uma ferramenta, uma metodologia para a resolução de problemas. Opa, olha aí. Isso, então, se eu tenho um problema que acontece de maneira corriqueira, algo que eu tô tão imerso naquele problema que eu nem paro para pensar como é que aquilo Você pode não ser. Registra aquilo, Isso, né? como é que eu posso resolver aquilo de uma maneira diferente. Eu contrataria, eu chamaria uma pessoa, no caso feito Arthur, para ele dar uma olhada naquela situação e me trazer uma solução inusitada, algo diferente, que acaba meio que passando despercebido daquelas pessoas que estão tão imersos naquele problema, que já estão acostumados com... Olha aquilo isso, normal, né? agora, parou. E aí, Arthur, de 0 a 10 essa explicação? Não, Diego, 10, se garantiu? Se garantiu Aê, muito. menino, muito bem. Realmente, o Design Thinking, por mais que ele traga esse nome com o design na palavra, né? Ele é um modo de pensar do design. Então, a gente trazendo o design para o que a disciplina fala, o design é o ato de projetar. Sim. Né? Não é necessariamente desenhar como muita gente acaba pensando, né? Pensando. Exato. Então, esse ato projetivo, esse formato de pensar, de projetar de uma forma sistêmica que o design tem, ele traz isso para outras disciplinas para resolver esses problemas de uma forma mais multifacetada. Então, entendi. como é que, trazendo um pouco do que Diego falou, não, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser pedreiro. O que é que ele faz? O que é que o design thinking faz nessas áreas? Por exemplo, você é um médico que trabalha no hospital e você percebe que alguns pacientes encontram alguma dificuldade quando estão internados, você percebe que o tempo de melhora deles Tá demorando muito, algo do tipo. Então você convida várias pessoas, vários indivíduos, vários atores que estão envolvidos naquela problemática, Sim. inclusive o próprio paciente. Então você chama pacientes, enfermeiros, a gestão do hospital, certo. alguns amigos médicos. Então você convida várias pessoas que estão dialogando com aquele problema para cercear esse problema e entender sobre diversos prismas qual é a raiz daquele problema. E aí essas pessoas elas se juntam e através de um processo criativo e colaborativo, elas buscam por soluções, experimentam soluções. Então a experimentalidade do processo ela também é importante. Experimentam soluções a fim de alcançar uma solução predileta, que pode vir a resolver aquele problema. Entendi, mas é uma questão sempre, é algo que é feito sempre de forma coletiva
Exato. Ou, como o Diego falou, existe uma pessoa que pode chegar e meio que com o distanciamento daquele problema, analisar e tentar identificar de forma sistêmica, como você falou, a questão, e aí, de repente, ele identifica o problema e sugere alguma solução ou não? É sempre, o design thinking é sempre uma coisa que é feita de forma coletiva? O design thinking ele é sempre coletivo, inclusive um dos eixos dele é a coletividade, a colaboração. Um outro eixo é a experimentação. E um outro é a empatia, que é se abrir para perceber a necessidade do outro, o que é que o outro está sentindo. Então esses são os 3 eixos principais que seguram os pilares do design thinking, exatamente. E sim, esse profissional, essa pessoa, esse consultor que chega ao grupo, ele chega muito mais como um mediador de processo do que necessariamente o resolvedor do problema. Sim. Quem resolve o problema são as pessoas que estão lidando com aquele problema o tempo inteiro. Ele chega, ele cria provocações, ele traz reflexões, ele traz processos e ferramentas que vão estar contribuindo para que essas pessoas costurem esse tema que elas estão trabalhando. Então, eu posso até explicar para vocês como é que funciona a metodologia. Explica, né? Eu estou pensando na situação mais prática. Um exemplo. Obviamente que nesse livro que eu falo, um livro lá americano, ele fala de empresas que são contratadas com essa função, né? Tem um nome lá, IDEO, não sei se é esse. IDEO, pronto. Era uma empresa que é contratada para resolver esse problema. Eu acredito que na situação que a gente vive no Brasil e no contexto de pequenas e médias empresas, não é algo comum. A gente não vai estar contratando uma consultoria para isso. Então, eu queria de Arthur entender das ferramentas que existem, como eu, que sou um cara atenado no meu local de trabalho, que posso ser um estagiário, eu posso ser um cara já que é funcionário lá, de dizer assim, poxa, isso aqui eu posso aplicar, eu posso trazer essa reflexão, como é que as pessoas podem me ouvir, de que forma eu posso trazer algo prático, sem dizer assim, né? E sem dizer, vamos contratar um negócio e gastar uma grana, né? Essa coisa da consultoria, a gente tem consultorias de todos os portes, para todos os tipos de empresa, né? Pequenas empresas, uma coisa mais pontual. Grandes empresas, você vai ter consultorias com grandes times, de 10, 20, 50 pessoas até envolvidas em um processo de inovação. Essa coisa de estar aberto, permitir que a empresa esteja aberta à inovação, é muito uma coisa de cultura organizacional. Então, você pode estar alimentando esse tipo de pensamento nos seus funcionários na própria abertura para novas ideias, através de processos criativos. Você pode ter um dia na semana dedicado à construção colaborativa de pautas, de necessidades que a empresa tem, de problemas que os funcionários enxergam. Isso, de identificar entraves, assim, né? Da dinâmica do dia a dia. Eu acredito que vai muito na coisa da horizontalidade do processo. Então, existem momentos em que um funcionário ele não vai se sentir livre para opinar, porque às vezes aquela coisa do chefe, ela ainda está muito ali. Por isso que a gente recomenda esse afastamento. E aí vem um terceiro, ou vem uma pessoa de um outro departamento para facilitar um processo, uma pessoa que você não conviva, porque aí ela está mais neutra no terreno. Deixa as pessoas também mais confortáveis, né, para se colocar. Exatamente. E ninguém tem muita tranquilidade, muita facilidade em estar trazendo problemáticas, em estar apontando problemas. Então, esse processo, essa abertura é uma coisa que vai se conquistando através desses momentos. Então, vamos parar, a gente tem agora uma pauta, um projeto para 2 meses à frente, vamos fazer um brainstorm de como é que a gente acha que esse projeto deveria ser, como é que a gente gostaria, qual o papel que a gente quer desempenhar nesse projeto. Porque um dos principais pontos do Design Thinking é isso, de que cada pessoa que ela é dotada de capacidade cognitiva, ela pode contribuir para um processo de uma forma consistente e única. Porque a minha bagagem é diferente da tua bagagem, é diferente da tua bagagem, Júlia. Colaborando a gente soma, né? Exatamente. Aquela lógica de que 1 mais 1 não é necessariamente 2, né? 1 mais 1 é infinito. Isso. Gente, vocês ouviram isso, né? 1 mais 1 é igual ao infinito, tá? Então você, por favor, repita isso pra você na frente do espelho. Diego já tá querendo puxar a sardinha aqui pro lado do romantismo, porque ele é desse tipo de pessoa. Isso é algo que eu falo pra minha esposa constantemente. Seu romântico, eu e você, 1 mais 1, infinito. 1 mais 1 é igual a guia. Oh, meu Deus do céu. Ô, Arthur, me fala uma coisa. 1 mais 1 é infinito, as pessoas realmente precisam saber que elas têm
um histórico, um repertório que pode fazer toda a diferença, né, na construção do que elas estão criando ali dentro da empresa onde elas trabalham. E o Design Thinking é para toda empresa, é para qualquer negócio. Tem como a gente diferenciar, você já falou aí que tem que ser uma empresa que tenha pelo menos uma filosofia mais horizontalizada, assim, porque senão a coisa fica difícil de aplicar na prática, ou não? Então, muitas vezes quando essas consultorias elas chegam nas empresas, elas esbarram numa cultura organizacional muitas vezes rígida, muito vertical, muito paternalista. Tudo isso cria certos entraves que não são impeditivos. Se a empresa ela se abre para a inovação, se ela tem uma vontade de inovar, de crescer, de mudar, porque a gente está num tempo diferente. Hoje em dia não dá para você ficar estacionado nos anos 1900. Você tem que estar pensando para frente. Isso. Então, se a empresa ela tem essa necessidade e a partir dessa necessidade ela cria uma vontade de mudar, então, sim, cabe para qualquer empresa. Funciona. Não só necessariamente empresa, mas a gente conhece também gente que já aplicou em casamento, já aplicou... Porque é um processo criativo. Então vamos explicar a fundo esse processo criativo. Eu quero agora detalhes da metodologia do Design Thinking para a gente aplicar no casamento, no namoro, no noivado, na balada, no negócio, na franquia, na sua empresa, no seu estágio, em tudo. Quais são as dicas que você pode dar para a gente do Design Thinking que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, na vida cotidiana e que vai facilitar a nossa vida? Então, o processo, ele é construído... Tem autores que dividem em 4, em 5 etapas, em mais. Mas basicamente são 4 etapas. Que muitos chamam de Double Diamond. Duplo diamante. Sim. Que são etapas que divergem e convergem. Divergem e convergem, formulando um duplo diamante. Tá. Então a gente começa na fase de pesquisa. Então é a imersão. É quando a gente imerge no problema, quando a gente passa a entender esse problema com mais afinco. Então, como é que a gente trabalha na imersão? Na imersão a gente trabalha muito a empatia. A pesquisa, a gente vai até as pessoas, a gente conversa com as pessoas, geralmente orientada por um questionário já formulado ou pré-formulado, e a partir dele a gente desdobra. Mas a gente conhece as pessoas e o problema que elas estão sentindo, as dores que elas estão sentindo. Então, a gente aprofunda no problema. Muitas vezes a gente nem necessariamente só conversa, a gente pode utilizar outras técnicas, como a de sombra, que a gente observa de longe, como é que aquele usuário está usando aquele serviço, como é que ele está comprando, onde é que ele está pegando, como é que ele está puxando. Certo. É uma outra forma de você imergir essa observação. E a partir disso, a gente gerou um monte de dados, né? Então a gente divergiu, a gente abriu assim, quanto dado assim. Certo. Aí a gente bota, porque o pessoal gosta daquelas paredes cheias de post-it, né? Post-it. Aí a gente bota assim, cria aquela parede linda, colorida, cheia de post-it com nossos insights. Certo. O que foi que a gente, enquanto pesquisador, o que foi que a gente, enquanto equipe de projeto, a gente percebeu nesses dados que a gente colheu. Eu percebi essa tendência aqui, eu percebi esse padrão aqui, eu percebi isso aqui, que a gente já fez uma pesquisa também desk, né, na internet. Certo. Uma coisa em relação a isso, que teve uma vez lá na escola, eu tava tendo que resolver um determinado problema. Aí eu tava eu e mais 2 pessoas da minha equipe. E aí eu tava tentando criar soluções criativas, algo que a gente não tivesse imaginado. Sim. E a gente fez um negócio parecido com isso, que eu vi num negócio, não me lembro onde agora, mas foi interessante. Eu queria ver se faz parte disso. Eu disse assim, olha, cada um tem 2 minutos para escrever aqui as suas ideias. Sendo que ninguém poderia falar um com o outro, porque no momento que eu falo a minha ideia, você só fica pensando naquela minha ideia, se é viável, se não é. Então cada um escreveu 2 minutos, 10 ideias. Daí, depois a gente foi reorganizando aquelas ideias, com os post-its lá, e a gente notou que, obviamente, várias pessoas tinham ideias parecidas e outras ideias eram mais divergentes. Para depois, meio que a gente reorganizou os post-its assim, em 3 colunas, o que eram parecidos, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, exatamente. No caso aí, nesse processo de vocês, ninguém fica conversando entre si, né? Não. Tipo, você tem você tem Júlia, cada um vai ter sua visão, mas separado entre si, né? Isso depende muito do processo. O Design Thinking, ele não é uma ferramenta, não é uma abordagem metodológica que inclui diversas ferramentas. E cada processo, ele vai pedir uma ferramenta específica. Depende muito de quem vai desenhar, de quem vai mediar esse processo. Então, nesse momento de imersão, a gente coletou esses dados, a gente vai analisar esses dados. Certo. E aí a gente convergiu. Divergiu, convergiu. Analisamos os dados, achamos esse material aqui, esses padrões. Esses post-its aqui que estão agrupados. Aí a gente chega nessa fase que você está falando, que é a ideação.
Então a gente tem os dados, a gente já sabe qual o norte que a gente quer dar. Sim. Agora a gente vai idear. A gente vai fazer... A gente vai participar de processos criativos que vão estar fazendo com que todos esses dados virem ideias. E aí, essa técnica que tu falou, ela é muito similar do 635, que são 6 pessoas criando 3 ideias em 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, a gente gira. Que legal. E aí, depois de meia hora, a gente vai ter muito mais do que 30 ideias, ou menos, porque você tem a opção de construir em cima da ideia do outro, legal. ou de criar a sua própria ideia. Uhum. Então essa é uma das técnicas de ideação que a gente trabalha. Que bacana. O brainstorm, que as pessoas podem estar falando de forma livre, né? Eu acho que na publicidade, no jornalismo, no design, na arquitetura, o brainstorm ele é comumente utilizado, né? Que pode falar livremente, dar tua ideia, ninguém vai julgar, todo mundo vai ouvir atentamente, todo mundo vai entender o que realmente você quis explicar, assim como outras ideias, outros formatos, outras ferramentas de ideação que você pode estar utilizando, né? Existem inúmeras e isso é crescente, graças à descoberta de novas tecnologias da informação e da comunicação. Você tem cada vez mais técnicas criativas para destravar as pessoas, porque as pessoas elas estão ainda um pouco encaixotadas, né? A gente veio de um processo muito encaixotante, né? Toda a educação básica, caixinha, tem que estudar para tirar 10, para isso, para ser o melhor. A criança, né, nasce tão criativa, tão querendo experimentar tudo, tão, né, sem medida, sem borda, tão querendo explorar, e aí a gente vai sempre padronizando, e acaba que isso padroniza também, encaixota um pouco da criatividade, né? Exatamente. Então aí o Design Thinking também tem essas coisas que é exatamente para... Aí parou na ideação, né? Tirar a gente já teve a ideia, a gente viu o local, né? Viu os problemas, imergiu, depois... A gente analisou, certo. Aí a gente foi para a ideação, então a gente divergiu de novo. Certo. Na ideação a gente criou um monte de ideia, ideia louca. A gente fez um ônibus que voa, a gente fez um... Sensacional. A gente criou aqui várias ideias à torta e direito. E aí a gente chega num outro momento de convergir. A gente chega para analisar essas ideias. O que é que realmente resolve o meu problema? O que é que esse ônibus que voa, ele pode me ensinar sobre atender melhor alguém? O que é que essa ideia maluca, ela tem para trazer para uma ideia que é pé no chão, que é real. viável? Exatamente. É o momento, aí sim, nesse momento de construção, a gente pisa no chão, observa o cenário que a gente está estudando, observa quem é o público que a gente está trabalhando, qual o fim que a gente está buscando alcançar para poder começar a parte de elaboração de ideias. E aí, nessa coisa da elaboração de ideias, a gente vai costurando, vai entendendo, vai afinando a ideia e prototipando. A necessidade de prototipar. E para prototipar, Júlia, você pode prototipar da forma que você quiser. Você pode contar uma história, montar um storyboard. Esse aqui é meu cliente utilizando o meu serviço. Você pode fazer uma peça de teatro. Você convidar a equipe do projeto. Não, meu cliente ele chega aqui e vai usar o serviço. Você pode pegar a massinha de modelar, fazer um filme. Você pode brincar com Lego. Você pode fazer um vídeo. A possibilidade de prototipação ela é enorme. Você pode fazer um protótipo de papel. Tu vai fazer um aplicativo? Pega um papel, vamos montar aqui os framework do aplicativo, vamos ver como é que vai ser a navegação, vamos ver se isso resolve o problema do meu cliente. Que legal. E é testar. É época de testar. Geralmente, pede-se para fazer um MVP, que é o mínimo produto viável. Que aí, a partir dessa série de testes, você vê o que é que dá certo, o que não dá, cria um MVP e leva para o seu cliente final, para ele testar e validar se aquilo ali está correspondendo ao que ele precisa ou não. Para então você implementar essa ideia. E a ideia, eu acredito que ela nunca vai estar pronta, né? Ela vai estar sempre nessa necessidade de evoluir. A gente vai estar sempre trabalhando nessa ideia para agora e trazendo para ela uma constante evolução. Não, essa ideia ela vai estar aqui, mas ano que vem, já porque o mercado está reagindo assim, já porque as pessoas estão buscando por isso. Também, as pessoas estão buscando por experiências, né? Eu acredito que é uma coisa que vocês têm ouvido com mais recorrência ainda. As pessoas estão procurando por experiências significantes. Então, essa ideia ela precisa estar em constante evolução para que a gente consiga estar sempre acompanhando o ritmo de quem a gente quer. Isso é algo que eu achei interessante. E é difícil às vezes você pensar para quem presta serviços, porque um produto é até mais simples você pensar, tipo, como é que eu vou
ter uma ideia para agregar mais valor. Vai ser uma nova embalagem, vai ser uma nova loja, vai ser uma nova entrega. Isso. Né? Mas para quem presta serviços é tudo muito, às vezes, abstrato, porque depende de como você vai falar com a pessoa. E é a realidade de muitos alunos nossos. O cara faz projeto, o cara tá trabalhando com isso, e às vezes ele fica pensando, como é que eu posso cobrar mais do meu projeto para o meu cliente? E aí eu acho que cabe da pessoa parar, pensar agora nesse momento o que é que as pessoas do mercado fazem, o que é que ele pode fazer de diferente, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez eu contratei um serviço de fotografia para bater foto com Luísa, filho, essas coisas, né? E aí já chamei várias pessoas e tinha um cara que até hoje eu me lembro, ele levou lá um pendrive personalizado, deixou algumas fotos já impressas e deixou tipo um chocolate assim, sabe? Aí eu sei que depois todos os outros que eu chamei pra contratar de foto, eu falava, Luiz, e o chocolate? Não, esse não tem chocolate. Eu disse, meu irmão, cadê o cara do chocolate, velho? Sabe? Contratasse o cara do chocolate. No final das contas, o cara do chocolate cobrava mais. Eu sempre queria contratar ele porque eu lembrava do negócio do chocolate. Sabe? Mas assim, isso é só um exemplo, assim, que eu lembro, assim, que eu até hoje falo com Luísa, que é algo que é simples, é serviço de fotografia. Às vezes a pessoa pensa, como é que eu vou inovar? Todo mundo entrega no pendrive? Sim, todo mundo entrega no pendrive, mas aí tu faz alguma coisa que seja diferente. Isso. O que Arthur tá falando, eu acho que é como se fosse assim, calma, antes de fazer o que todo mundo faz, vamos refletir, chama uma galera, vamos divergir, né? Depois dessas ideias loucas que a gente teve, do chocolate, do ônibus, não sei o que é que pode ser real, o que é que pode ser tangível, né? E aí, como é que a gente agora apresenta isso, a gente testa pro nosso cliente, né? É tipo isso. Exatamente. Essa coisa do chocolate que você falou, é isso. É a cereja em cima do bolo. A cerejinha, né? Então, total. a gente consegue perceber a diferença de um serviço pro outro. Porque hoje em dia, se você não oferecer uma experiência diferenciada, você perde sua clientela. Não é mais pelo café, né? Um exemplo que a gente gosta de trabalhar é o caso da Starbucks, por exemplo, né? A Starbucks não é um café, é uma experiência em tomar café. Você vai para uma loja da Starbucks, você senta num lounge lindo, organizado, limpo, confortável. Você toma o seu café que vem com o seu nome. Você é chamada pelo nome desde sei lá quanto tempo, né? A internet sempre pega. Exatamente. A internet funciona super bem. O commodity é café. Tá ali. Café você encontra em qualquer esquina. Tem café de R$1, tem café de 50 centavos. Mas aí você paga R$15 num café da Starbucks. Exato, e bate foto e tal, e divulga ainda de graça pra eles, né? Exatamente. Ainda tem isso. E pro cara que tá lá, ele gostou desse conteúdo e ele quer se aprofundar mais, Arthur. Que tipo de livro, ou que tipo de autor, ou youtuber, ou enfim. A gente sempre dá umas dicas assim isso, pra galera que quer se aprofundar. Esse cara que tá curtindo essa vibe, ele quer realmente... Ele quer se aprofundar nisso pra agregar mais também, valor. Como é que entra em contato contigo? Como é que tira umas dúvidas? Como é que te encontra? O que é que tu recomenda pro pessoal? Então, vamos começar pelos livros. Vou recomendar o que Diego estava estudando, que é bem bom. Muito bem, passa. Eu não sei quem é o autor não, pessoal. Tim Brown. Tim Brown. Ele é o CEO da IDEO, que é uma consultoria Design Thinking. O nome do livro é só esse. Que é como você tornar suas ideias mais criativas e... Às vezes era meio viagem, eu lembro que eu dei umas puladinhas assim. Mas assim, foi bom. Para quem gosta de ferramenta e quer tentar aplicar isso dentro da sua empresa, quem quer trabalhar um pouco mais com isso, se aprofundar mais, tem uma consultoria carioca, a MJV, que ela também fez um livro bem ferramental, explicando várias ferramentas de cada etapa dessa que eu descrevi para vocês, que eu acredito que ele ainda está disponível para download gratuito. Olha aí, gente. Que é Livro Design Thinking, THINKING. Isso. livrodesignThinking.com.br. Você pode achar esse livro disponível online. Que legal, eu quero dar uma sacada. Tá lá gratuito. Você só precisa fazer uma postagem no Facebook ou no Twitter. Pra dar uma moral pra galera. E tem um livro também mais recente, que foi recentemente traduzido, de uma consultoria holandesa, se não me engano, que chama Isso é Design Thinking de Serviços, que é trazendo um pouco do prisma do Design Thinking para o Design de Serviço, que são próximos, mas que esse está muito objetivado em serviço, especificamente. Que é pra galera aí da layout, exato. Nesse aí. É do Mark Sigjorn. No TED, na plataforma do TED, você consegue ótimas palestras do Tim Brown e do David Kelly, que David Kelly, junto com, eu acredito que é o Tom Kelly, eles são fundadores da IDEO. E o Tim Brown, ele é só o CEO. Ou ele já foi, na verdade. Sim. Mas eles têm ótimas palestras falando. Tem um vídeo da IDEO também que tem no YouTube, que é o Deep Dive,
que foi um experimento que eles fizeram com um carrinho de supermercado nos Estados Unidos, em 91. Então, eles levaram a equipe para um supermercado para fazer o redesign do carrinho de supermercado. Eita, e aí ele mostrou todo o processo do Design Thinking. Que legal. Deep Dive, que é como o Design Thinking chamava antigamente. Sim. Hoje em dia, tem alguns autores que já estão, inclusive, mudando esse nome de Design Thinking para Creative Confidence. Tirando um pouquinho da alçada do design e essa coisa da confiança criativa, dessa coisa de você se sentir pertencido à criatividade. Quem quiser... Pertencido à criatividade. Eu adoro essas coisas, minha gente. Vai, continua. São coisas dos nossos convidados aqui. Cada um tem um... Maravilhosos. Para com isso. E você pode me achar no LinkedIn, que é Braga Arthur. Com TH. Com TH, certo. Isso. Nos links aqui embaixo. Clica aqui. E no Instagram, é qual? No Instagram, meu Instagram ele é bem artístico, assim. Eu tiro foto, fotografia. Me fala que eu vou te seguir agora. Vai, diz qual é o seu Arthur Instagram. Braga. Mas se quiser mandar uma ideia, trocar lá, a gente troca também. E no meu Facebook. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem ouvir aí o nosso podcast, vai lá e manda uma carinha pra Arthur. Isso, manda um coraçãozinho. Isso, eu vou mandar um coração agora pra Arthur. Só pra ele saber que ouviram ele. Ele vai se surpreender. É cheio de coisinhas bonitinhas, imagens legais. É total, gente, fotógrafo, assim, entendeu? Imagens lindas. É pra você curtir ele na segunda-feira, pô. Pra você que saco, aí vai lá ver umas fotos felizes. Bonito demais. Olha, adorei esse Layoutcast, aprendi um monte. E outra, melhor que aprender algumas coisas é a gente ficar com vontade de aprender ainda mais. Então, Arthur, foi massa te ter aqui com a gente. Volte sempre. A galera, a gente vai deixar, né, os links aí bem... Duda. Né, Dudinha? Arthur, arrasasse. Valeu demais. Obrigado. A gente adorou. Dieguito. Show de bola. Até o próximo, né? Simbora. Layoutcast 8. Aí vamos nós. Eu só queria te dizer um negócio. Quando a treta é leve, limpeza, mas quando a treta é pesada valendo, porque o nosso próximo Layoutcast é sobre empresa familiar, bebê. Então fica aí. Tchau, vai, beijo. Valeu.